Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 141. A principal razão pela qual a batalha com Hanzo não se transformou em uma briga total de invocação de bestas foi o veneno da salamandra de Hanzo, que podia matar quase tudo que chegasse perto, incluindo bestas invocadas. O antídoto de Tsunade foi feito especificamente para uso humano. Ela não tinha o suficiente para tratar com segurança criaturas enormes como Gamabunta Katsuyu. Então, os Sannin tiveram que enfrentar Hanzo por conta própria. Quanto à cobra de Orochimaru, Yamata foi uma das muitas criações únicas de Orochimaru. Observando a batalha se desenrolar, Jiraiya não conseguiu esconder seu espanto. Apesar dos ferimentos, ele estava tão envolvido no que tinha acabado de testemunhar que pareceu esquecer sua própria dor. Ele viu Orochimaru invocar uma cobra, injetá-la com o antídoto de Tsunade e então enviá-la com a espada Kusanagi para dar suporte. Mas a parte mais estranha foi quando a cobra desapareceu? As cobras podem realmente ficar invisíveis? Jiraiya murmurou perplexo. Tsunade parecia igualmente atordoada. Ela já tinha visto a cobra negra antes, durante sua missão na Terra dos Redemoinhos, mas não tinha percebido a extensão de suas habilidades. A maneira como ela parecia se misturar ao ambiente, desaparecer e então reaparecer, era diferente de tudo que ela já tinha visto. Essa cobra não só é capaz de falar, mas também tem técnicas de imobilização e camuflagem? Ela perguntou, incrédula. Orochimaru, notando suas expressões, deu de ombros casualmente. Não é invisibilidade. É apenas camuflagem que muda de cor. Mudança de cor? Como um camaleão. Jiraiya perguntou, entendendo rapidamente. Mas o conceito parecia ridículo. Uma cobra poderia realmente adaptar as habilidades de um camaleão? Você está falando sério? Tsunade perguntou, ainda em dúvida, mesmo tendo visto com os próprios olhos. Por que eu mentiria? Orochimaru respondeu com um sorriso irônico. Yamata pode mudar de cor, imobilizar alvos, usar veneno anestésico e até mesmo executar uma liberação de terra básica. Jiraiya e Tsunade olharam para ele, sem palavras. Completamente despreocupado, Orochimaru continuou sua explicação, compartilhando abertamente detalhes que ele havia escondido até mesmo de Hiruzen e Danzo. Ao longo dos anos, ele havia aprimorado as habilidades de Yamata por meio de experimentação cuidadosa. A camuflagem da cobra foi inspirada em camaleões, usando chakra para se misturar ao ambiente. Ao contrário do jutsu de invisibilidade típico, a camuflagem de Yamata era mais eficaz, especialmente contra aqueles sem habilidades sensoriais especiais. Quando treinada e aprimorada com chakra, uma cobra pode superar a habilidade natural de camuflagem de um camaleão, explicou Orochimaru, ainda imperturbável. Para Yamata, mudar de cor é uma habilidade ativa que consome chakra, mas é útil quando o momento certo surge. Além da camuflagem, Yamata foi aprimorado com um veneno anestésico que poderia paralisar alvos e uma técnica modificada de liberação de terra, adaptada especificamente para uma cobra. Orochimaru havia modelado essa habilidade no punho de pedra da terra de Iva, permitindo que Yamata formasse escamas de rocha de alta densidade, atadas com minerais metálicos para proteção. Essa armadura foi a razão pela qual a foice de Hanzo falhou em cortá-lo em 2 antes. Hanzo presumiu que era apenas uma cobra comum, então seu ataque foi casual. Se ele soubesse, o resultado poderia ter sido diferente. Mas por enquanto, Yamata havia sobrevivido e tido sucesso em sua missão. Apesar de seu comportamento cauteloso, Hanzo não detectou a presença da cobra até que fosse tarde demais. Afinal, cobras eram de sangue frio, e seus movimentos eram sutis. Uma vez camuflado, Yamata era quase impossível de ser avistado sem habilidades sensoriais especializadas. Até Hanzo foi pego de surpresa, comentou Orochimaru com um toque de satisfação na voz. Enquanto isso, Hanzo estava sendo auxiliado por um punhado de ninjas da chuva, que estavam tão atônitos quanto ele. Inacreditável, até mesmo Lord Hanzo. Um deles sussurrou em choque. Quem são essas pessoas? O outrora imponente semideus do mundo ninja parecia abalado, sua mente ainda se recuperando da batalha. Pare aqui, Hanzo ordenou de repente, sinalizando para seus subordinados pararem. Eles gentilmente o abaixaram sob uma grande árvore, onde ele se sentou recostando-se e encarando a chuva, deixando-a cair sobre ele. O jutsu de imobilização já havia passado há muito tempo, mas o peso mental da batalha ainda permanecia. Enquanto ele estava sentado ali, seus pensamentos voltaram ao bizarro encontro com a cobra de Orochimaru. Depois de tantos anos no topo, encarar esses 3 jovens shinobi o fez parar para pensar. Não eram oponentes comuns. Eles eram extraordinários de maneiras que ele não havia previsto. O Sannin de Konoha. Ele murmurou quase para si mesmo, enquanto fechava os olhos e deixava a chuva escorrer pela sua máscara de gás. Do outro lado do campo de batalha, as forças de Konoha alcançaram uma vitória decisiva. O exército ninja comemorou, aliviado que as intensas batalhas finalmente acabaram. Os oficiais emitiram ordens para limpar o campo de batalha e se preparar para a retirada da Terra da Chuva. Nara Akushu, o estrategista-chefe de Konoha, recebeu uma mensagem do sapo de contato de Jiraiya sobre o resultado da luta com Hanzo. Quando ele leu a mensagem, seus olhos se arregalaram em descrença. Hanzo derrotado? E os 3 estão ilesos? A notícia se espalhou como fogo nas fileiras de Konoha, e logo todo o exército estava agitado de excitação. Para muitos dos ninjas mais jovens, era quase inacreditável demais para acreditar. Eles realmente derrotaram Hanzo, o semideus do mundo ninja? Isso é incrível.
esses três são imparáveis. Eles realmente são dignos de serem alunos do Sr. Hokage. Em pouco tempo, Orochimaru, Jiraiya e Tsunade se tornaram lendas dentro das forças de Konoha, seus nomes falados com admiração e respeito. Até mesmo o geralmente estoico clã Uchiha ficou comovido com a notícia. Uchiha Soyama, o chefe do clã, reuniu seus membros-chave. Ele estava de olho no campo de batalha, e essa reviravolta nos eventos mudou seus cálculos. Lembrem-se disso, Soyama disse a seus conselheiros. A força de Orochimaru e Jiraiya não pode ser subestimada. Precisamos observá-los de perto de agora em diante. Especialmente Orochimaru, ele acrescentou, franzindo a testa. Se houver uma oportunidade, devemos estabelecer um relacionamento com ele. Mas Orochimaru não confia nas pessoas facilmente, observou um conselheiro. Todo mundo tem fraquezas, Soyama respondeu. Preste atenção, observe, e uma sempre aparecerá. Não podemos nos dar ao luxo de deixar alguém com seu talento operar sem controle. Não importa o que aconteça, nós Uchiha não podemos ser guiados pelo nariz. Devemos planejar com antecedência. Sim. Capítulo 142. O relatório da vitória de Konoha sobre Anzo chegou à vila na manhã seguinte, entregue por um falcão ninja diretamente ao escritório do Hokage. Hahaha, Sarutobi, parece que seus alunos cresceram além das expectativas de qualquer um. Omura Mitokado disse com um sorriso satisfeito, sentando-se ao lado de Koharu Tatani. Sim, derrotar Anzo da chuva oculta. Eles já são formidáveis o suficiente para se manterem sozinhos. Koharu concordou, balançando a cabeça em aprovação. Hiruzen sorriu humildemente, claramente satisfeito. Eles trabalharam duro para chegar a esse nível. Eu apenas os guiei. As conquistas deles são deles. A notícia da vitória do Sannin se espalhou rapidamente por Konoha. Em pouco tempo a vila estava zumbindo de orgulho, e Orochimaru, Jiraiya e Tsunade se tornaram heróis aos olhos dos moradores e aspirantes a jovens ninjas. Enquanto isso, no campo de batalha na Terra da Chuva, o trio montou um pequeno acampamento sob um abrigo natural de pedra, aproveitando o momento para descansar e se aquecer ao redor de uma fogueira. Realmente aconteceu, Jiraiya murmurou, quebrando um pedaço do biscoito de ração em sua mão e olhando para as chamas. Nós realmente vencemos. A vila venceu. Tsunade, que estava confortavelmente encostada no colo de Orochimaru, riu baixinho, ainda incrédula. Honestamente, parece surreal. Nós realmente derrotamos Anzo, o lendário salamander da Vila da Chuva Oculta? O cara que eles chamam de semideus? Jiraiya assentiu. É difícil de entender. Ele é praticamente uma lenda viva. Ele ficou em silêncio, claramente perdido em pensamentos. Mesmo durante a batalha, ele se sentiu dominado pelo poder de Anzo, e ainda assim, aqui estavam eles vivos e vitoriosos. A sensação era irreal. Orochimaru, no entanto, permaneceu despreocupado. É só Anzo. Há realmente necessidade de fazer tanto barulho? A cabeça de Jiraiya se levantou de repente, e ele olhou para Orochimaru, indignado. Só Anzo? Você ao menos entende quem ele é? As pessoas o reverenciam, Orochimaru. Ser capaz de lutar com ele é considerado uma honra. E derrotá-lo? E mesmo assim você venceu, Orochimaru interrompeu, ignorando o drama de Jiraiya com um tom desdenhoso. Jiraiya piscou surpreso, mas então suspirou. Acho que você está certo. Nós vencemos. Ele hesitou, então olhou para Orochimaru. Mas se formos honestos, a maior parte do crédito provavelmente vai para você, Orochimaru. Os três sobreviveram ao veneno apenas por causa do antídoto de Tsunade, que tinha como alvo específico o veneno de Anzo e permitiu que eles desenvolvessem uma imunidade temporária. Mas a batalha em si? Isso foi em grande parte graças ao raciocínio rápido de Orochimaru, a espada mortal Kusanagi e a sua assustadora cobra negra. Sem as contribuições de Orochimaru, o resultado poderia ter sido muito diferente. Não coloque todo o crédito em mim, Orochimaru disse com um sorriso raro. Este foi um esforço de equipe. Tsunade, ainda descansando contra ele, deu um sorriso caloroso também. É isso mesmo. Nós três formamos um bom time. Jiraiya gemeu, sentindo uma pontada ao olhar para os dois. Ver a mulher com quem ele se importava tão confortável com outra pessoa, especialmente alguém tão fechado quanto Orochimaru, doeu, mais do que ele queria admitir. Vocês dois são um time. Acho que sou só a terceira roda, Jiraiya murmurou com uma risada sem entusiasmo. Haha, Jiraiya, você é tão dramático, disse Tsunade, sentando-se prestes a provocá-lo ainda mais, quando de repente ela parou, estreitando os olhos em direção às sombras. Quem está aí? Uma voz baixa e hesitante respondeu. Você pode nos dar um pouco de comida? Das sombras, um jovem garoto de cabelo laranja surgiu, olhando com fome para o biscoito de ração na mão de Jiraiya. Ele parecia frágil, seu rosto sujo de sujeira e suas roupas rasgadas de tanto andar. Atrás dele, duas outras crianças saíram, uma garota de cabelo azul e um garoto de cabelo ruivo longo que obscurecia parcialmente seu rosto. Os olhos de Jiraiya suavizaram quando ele olhou para eles. Crianças, onde estão seus pais? O garoto de cabelo laranja, Yaiko, olhou para baixo, a tristeza escurecendo seu rosto. Eles foram mortos na guerra. Ao ouvir isso, Tsunade murmurou. Órfãos de guerra, que trágico. Jiraiya, comovido com a situação das crianças, entregou seu biscoito de ração. Aqui, pegue isso. Você deve estar morrendo de fome. As três crianças aceitaram avidamente a comida, seus olhos brilhando de gratidão. No entanto, o olhar de Orochimaru permaneceu no garoto ruivo Nagato.
Seus olhos afiados e dourados focaram no tênue vislumbre de ondulações de lavanda parcialmente escondidas pelo cabelo de Nagato. O Rinnegan. Então era verdade. Os olhos que outrora pertenceram ao sábio dos 6 caminhos foram passados para esta criança. A mente de Orochimaru zumbia com pensamentos. Ali estava o Rinnegan. Bem na frente dele, uma oportunidade inimaginável de estudar o lendário Dojutsu. Com tanto poder, ele poderia descobrir segredos que ninguém mais poderia. Sem hesitar, Orochimaru sacou uma kunai de sua bolsa com sua intenção clara. Orochimaru, o que você está fazendo? Jiraiya perguntou, alarmado, notando o brilho da lâmina. A expressão de Orochimaru permaneceu fria. Estou matando eles. O quê? O rosto de Jiraiya se encheu de choque e raiva. Espere. Eles são apenas crianças. Vendo a kunai na mão de Orochimaru, as 3 crianças recuaram. O medo era evidente em seus olhos. Yaiko, o mais corajoso dos 3, ficou na frente dos outros e perguntou. Por quê? Por que vocês nos matariam? Somos apenas crianças. Não representamos nenhuma ameaça para vocês. Orochimaru respondeu, sua voz insensível. Eles são órfãos de guerra, Jiraiya. Eles não sobreviverão aqui sozinhos. Se não os matarmos, eles morrerão lentamente de fome ou serão mortos por outros. Eu estou apenas poupando-os do sofrimento. Jiraiya se colocou entre Orochimaru e as crianças, sua expressão feroz. Mesmo que isso seja verdade, não é nosso lugar tomar essa decisão. Eles são apenas crianças. Mostre um pouco de humanidade, Orochimaru. Humanidade? Orochimaru murmurou quase para si mesmo, seus olhos se estreitando. Ele ainda tinha isso nele? Ele conseguia ver a lógica nas palavras de Jiraiya, mas sua mente continuava voltando para o Rinnegan. Sua curiosidade era como um fogo que não podia ser apagado, queimando com a necessidade de entender aqueles olhos lendários. Mas, novamente, matar crianças, mesmo que para sua pesquisa, parecia abaixo dele. Com um suspiro, Orochimaru guardou a kunai de volta em sua bolsa. Capítulo 143. Orochimaru de repente sentiu que estava perdido. Na série original, Orochimaru ainda não havia construído sua própria vila, ou mesmo começado uma pesquisa séria quando encontrou os 3 órfãos de guerra. Naquela época, ele não tinha percebido quão poderoso o Rinnegan de Nagato se tornaria. Seus pensamentos de matá-los vinham simplesmente de um senso de misericórdia distorcida, a misericórdia fria e prática de um ninja. Mas agora, as coisas eram diferentes. Ele vinha conduzindo pesquisas há algum tempo, e já havia estabelecido secretamente sua própria vila escondida. Se ele podia acolher alguém como Shana, mãe de Karin, então por que não essas crianças? Ele poderia estudar o Rinnegan em profundidade enquanto também minava os planos de Uchiha Madara, tudo sem ter que matá-los. Por que desperdiçar uma oportunidade tão valiosa? Pensando nisso, os lábios de Orochimaru se curvaram em um leve sorriso. Sua voz assumiu um tom rouco, quase zombeteiro, quando ele disse, Jiraiya, não fique tão tenso. Eu só estava brincando com eles. Brincadeira. Jiraiya ficou pasmo. Seu rosto era uma mistura de confusão e descrença. Orochimaru riu. Olhe para o garoto com o cabelo vermelho longo. Ele provavelmente é do clã Uzumaki. Já que ele pode ter sangue Uzumaki, por que eu o machucaria? Ouvindo isso, Jiraiya se virou e olhou mais de perto, notando o cabelo vermelho de Nagato pela primeira vez. Não tinha ocorrido a ele antes, mas agora que Orochimaru mencionou. Se Nagato era um Uzumaki, então ele provavelmente era um parente distante de Tsunade, um descendente do clã Senju. Tsunade, que não havia prestado muita atenção a princípio, agora olhava para Nagato com um lampejo de realização nos olhos. Ele poderia realmente ser um filho do clã Uzumaki? Ela murmurou. Orochimaru não se demorou no assunto. Em vez disso, ele tirou um pergaminho da cintura, abriu uma caixa e tirou pão e leite que ele tinha armazenado antes. Entregando-os para as 3 crianças, ele disse: biscoitos dificilmente são uma refeição decente. Aqui coma algo melhor. Esses suprimentos estavam entre as necessidades que Orochimaru havia preparado antes de ir para o campo de batalha. Como ninja com habilidade e recursos, ele tinha o luxo de manter uma certa qualidade de vida, mesmo no meio de uma zona de guerra. Isto é, Yaiko hesitou, ainda cauteloso com Orochimaru. Mas sua fome rapidamente dominou seu medo, e ele estendeu a mão, agarrando a comida ansiosamente. Nagato, Konan, vamos. As 3 crianças pegaram um pouco de pão e leite, devorando-os como se não comessem há dias. Sujos e esfarrapados, pareciam pequenos mendigos, desgastados por um mundo que não lhes mostrava gentileza. Depois que eles comeram até se fartarem, Orochimaru começou seu discurso. Então seus pais se foram. Yaiko, agora um pouco mais relaxado depois de comer, assentiu. Isso é trágico, Orochimaru continuou, seu tom surpreendentemente gentil. Mas o que você planeja fazer agora? Yaiko congelou, sem saber como responder. Eu só quero ficar com Nagato e Konan. Nós vamos pensar em algo. Mas como você planeja sobreviver? O mundo ninja está um caos. Vocês são apenas crianças. A voz de Orochimaru se tornou persuasiva, quase hipnótica. Você consideraria vir comigo? Você estaria seguro. Ir? Com você? Yaiko olhou para cima, assustado. Seus olhos dispararam para o protetor de testa de Orochimaru. Você quer dizer, para Konoha? Orochimaru. Tsunade falou com um toque de advertência em seu tom, mas Orochimaru levantou a mão para silenciá-la. Está tudo bem, Tsunade, ele assegurou a ela antes de se virar para Yaiko. Não estou falando de Konoha. Estou lhe oferecendo um lugar em outro lugar. Em algum outro lugar. Yaiko repetiu, confuso.
As palavras de Orochimaru deixaram não apenas as 3 crianças, mas também Tsunade e Jiraiya em choque. Do que você está falando, Orochimaru? Tsunade perguntou, franzindo a testa. Orochimaru olhou para seus 2 companheiros de equipe calmamente. Vou ser honesto com vocês. Eu construí minha própria vila. O que? Tsunade e Jiraiya o encararam em silêncio, atordoados, lutando para processar o que ele acabará de dizer. Como? Como isso é possível? Jiraiya gaguejou, a descrença clara em sua voz. Orochimaru continuou imperturbável. É um lugar escondido, especificamente estabelecido para abrigar órfãos de guerra como essas crianças. Os 2 ainda estavam se recuperando, tentando entender as implicações. Quando você fez isso? Jiraiya finalmente perguntou, como se mal pudesse acreditar nas palavras que saíam de sua própria boca. Agora não é hora de entrar em detalhes, Orochimaru respondeu secamente, interrompendo perguntas posteriores. Ele se virou para Yahiko e falou com uma espécie de sinceridade fria. Yahiko, certo? Você gostaria de vir para minha vila? Lá, você encontrará outras crianças que perderam tudo para esta guerra, assim como você. Ninguém será capaz de machucá-lo. Yahiko parecia inseguro, mas intrigado. A ideia de um lugar onde ele e seus amigos pudessem estar seguros era tentadora. Em um mundo devastado pela guerra, a ideia de um refúgio seguro, especialmente um cheio de crianças como eles, soava como um milagre. Eu preciso discutir isso com Nagato e Konan primeiro, disse Yahiko hesitantemente. Claro, mas não demore muito para decidir, disse Orochimaru com um sorriso fino. As 3 crianças se afastaram um pouco para discutir em voz baixa, deixando Tsunade e Jiraiya para confrontar Orochimaru diretamente. Orochimaru, você está falando sério? Você realmente construiu sua própria vila? Jiraiya perguntou, ainda em choque. Orochimaru assentiu levemente. Sim. Algum problema? A expressão de Jiraiya escureceu. Um problema. Orochimaru, você percebe que fazer isso é traição. Construir uma vila fora da jurisdição de Konoha? Isso é trair a folha. Aos olhos de Jiraiya, Konoha era o lar. Seus interesses vinham primeiro, especialmente em tempos de guerra. Para Orochimaru partir e começar sua própria vila, parecia uma traição a tudo pelo que eles lutaram. Até Tsunade estava olhando para Orochimaru com confusão. Ela sabia que Orochimaru tinha segredos, mas não esperava algo assim. Orochimaru, no entanto, permaneceu calmo e despreocupado. Traição? Só se você contar para a vila, Jiraiya. Ele desviou o olhar para Tsunade, sua expressão ilegível. Você sempre me perguntou se há uma maneira de acabar com esse ciclo interminável de guerra, não é? Bem, está aí minha resposta. Capítulo 144. Depois de ouvir as palavras de Orochimaru, Tsunade ficou momentaneamente atordoada. Antes que ela pudesse responder, Orochimaru continuou. A guerra gera ódio. Quanto mais ódio houver, mais guerras surgirão, é um ciclo vicioso que ainda não foi quebrado. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Então, usei meus próprios recursos para criar um santuário para esses órfãos de guerra. Um lugar onde eles não precisam ser ferramentas para ninguém, onde eles podem simplesmente viver. Agora, é insignificante no grande esquema do mundo ninja, mas acredito que um dia, este lugar crescerá e seus ideais se espalharão por toda parte. Uau! Orochimaru. Tsunade olhou para ele, sem palavras. O tom e a visão de Orochimaru a pegaram de surpresa, e estava claro que Jiraiya estava igualmente chocado. Este era realmente o mesmo Orochimaru com quem eles cresceram? Eles estavam aqui lutando para proteger Konoha, enquanto Orochimaru já estava imaginando algo maior do que apenas uma vila. Ele estava pensando em todo mundo ninja. Mas, Konoha em si não é um tipo de santuário? Jiraiya conseguiu gaguejar. Nosso primeiro dever não deveria ser protegê-la? Orochimaru lhe deu um sorriso fraco. Não há nada de errado em proteger Konoha. Mas isso não entra em conflito com meus objetivos. Ele olhou Jiraiya nos olhos, sua expressão mortalmente séria. Pense nisso, Jiraiya. Quantos órfãos são criados por essas guerras sem fim todos os anos? Mesmo se Konoha quisesse ajudar, não tem os meios ou a vontade de abrigar todos eles. Eles não podem salvar o mundo não no estado em que estão. Eles não podem nem arriscar acolher crianças órfãos de outras nações, por medo de que essas crianças possam ser espiãs. Ele deu de ombros. Mas minha vila? Ela é escondida e ainda desconhecida. Eu não tenho essas limitações. Chega, Orochimaru, Tsunade disse de repente. Sua voz era suave, mas firme. Eu apoio você. Tsunade. Jiraiya olhou para ela, surpreso. Você também? Não há nada de errado em criar um lugar para essas crianças escaparem da guerra, Tsunade respondeu, colocando uma mão no ombro de Orochimaru. Se nenhuma outra vila ousa fazer isso, então a decisão de Orochimaru é admirável. Se você quer voltar para Konoha e denunciá-lo ao sensei, vá em frente. O quê? Quem você pensa que eu sou? Jiraiya protestou, parecendo magoado. Se Orochimaru estivesse fazendo algo perigoso ou errado, eu não hesitaria em pará-lo. Mas, isso... Nesse momento, uma pequena voz interrompeu a discussão. Com licença. Os 3 se viraram para ver Yahiko olhando para eles, seu rosto sério apesar da pouca idade. Eu quero perguntar. Como podemos ter certeza de que você está dizendo a verdade? Ele olhou entre Orochimaru e seus companheiros de equipe, a desconfiança evidente em seus olhos. Como o mais velho dos 3, Yahiko se sentia responsável pela segurança deles. Garoto esperto, Orochimaru comentou com um leve sorriso. Mas pense nisso, o que eu ganho mentindo para você? Se quiséssemos te machucar, não teria sido mais fácil fazer isso já? Yahiko pausou, claramente pensando sobre isso. Fazia sentido.
Se Orochimaru e seus amigos quisessem matá-los, eles poderiam ter feito isso no momento em que se conheceram. Após um momento de contemplação, Yaiko cerrou os punhos e assentiu. Tudo bem, acreditamos em você. Iremos com você. Uma decisão sábia. O sorriso de Orochimaru se alargou, e ele gesticulou para que as crianças o seguissem. Ele levou um momento para olhar para Konan e Nagato, então se virou para liderar o caminho. Yaiko e seus amigos trocaram alguns olhares, depois assentiram e seguiram de perto. Ei, Orochimaru, espere. Jiraiya gritou alcançando-os. Você está apenas levando-os para esta sua vila? O que mais eu estaria fazendo? Mas, quantas pessoas há nesta vila? Jiraiya perguntou, ainda incrédulo. Muito. Orochimaru respondeu suavemente. Quantos subordinados? Só uma. O quê? Só um. Jiraiya balbuciou. Como você planeja mantê-los seguros? Você vai entender quando chegarmos lá, Orochimaru disse desdenhosamente, claramente não interessado em explicar mais. Ver é melhor que ouvir. E com isso, ele começou a guiar Yaiko, Konan e Nagato em direção à Terra do Som. Um leve sorriso surgiu em seu rosto enquanto ele andava, seus pensamentos vagando para os próximos passos. Então, Uchiha Madara, como você vai responder a isso? Bem acima, escondido nos galhos de uma árvore, um rosto branco emergiu lentamente da casca, observando o grupo partir. Com uma risadinha, o rosto afundou de volta na árvore, desaparecendo de vista. 2 dias depois, em uma câmara mal iluminada, um homem idoso estava deitado em uma cama de pedra, sua respiração superficial. Seu único olho vermelho estava fechado enquanto ele descansava. De repente, uma figura branca surgiu da parede ao lado dele. Mas notícias, Madara. O garoto Nagato foi levado por alguns ninjas de Konoha. HM? Madara abriu seu Sharingan restante, sua voz fraca, mas cheia de autoridade. Explique em detalhes. Zetsu Branco fez um rápido relato do que havia testemunhado. Konoha o levou. Eles poderiam ter descoberto o Rinnegan? Madara murmurou, franzindo a testa. Não, isso é improvável. O Rinnegan é um mito para a maioria deles. Mesmo se eles notassem algo, não justificaria esse tipo de resposta. Certo. Ninguém conhece o verdadeiro poder do Rinnegan, exceto você. Então, por que eles o levariam? Madara fechou os olhos novamente, parecendo cansado. Esqueça. Continue assistindo. Eu decido o que fazer depois. Entendido. Zetsu Branco assentiu e afundou novamente no chão, desaparecendo de vista. Com a guerra entre as 3 grandes nações temporariamente parada, uma frágil paz se estabeleceu sobre suas fronteiras. Sob a orientação de Orochimaru, Yaiko e seus amigos viajaram em segurança, evitando quaisquer perigos restantes. Enquanto isso, de volta ao mundo do Shinobi, uma nova lenda estava nascendo. A notícia sobre o Sannin se espalhou rapidamente, e logo o mundo ninja inteiro sabia seus nomes. Rumores circularam, contando como 3 Shinobi de Konoha se mantiveram firmes e derrotaram Anzo da Salamandra, o temível líder de Amegakure. Claro, eram 3 contra 1, mas para um Shinobi comum, nem 30 lutadores teriam chance contra Anzo. Pessoas por todo o país fofocaram sobre como Sannin conseguiram tal feito, e alguns Shinobi cabeça quente até consideraram se unir a outros para repetir a vitória, esperando seu próprio momento de glória. Mas quando eles realmente pensaram sobre como o veneno de Anzo por si só era suficiente para matá-los, eles rapidamente desistiram da ideia. E assim, enquanto Orochimaru liderava Yaiko, Nagato e Konan em sua longa jornada através de florestas e montanhas, o mundo zumbia com contos das façanhas do Sannin. Após dias de viagem, eles finalmente chegaram ao seu destino, a terra do campo de arroz. Capítulo 145. Sério, por que tivemos que trocar de roupa assim que chegamos aqui? Jiraiya murmurou enquanto caminhavam pela estrada de terra. Desde que cruzaram para a Terra dos Campos, eles trocaram seus trajes de shinobi desgastados pela batalha por roupas civis simples. Orochimaru e Jiraiya usavam vestes simples, enquanto Tsunade optou por uma blusa branca e shorts verde escuro. Eles pareciam quaisquer outros viajantes, muito distantes dos lendários Sannin de Konoha. As 3 crianças, recém-lavadas e vestidas com roupas limpas e humildes, seguiam atrás, olhando ao redor com curiosidade. Orochimaru até mesmo abandonou sua mochila e a maioria de seus pertences em algum lugar ao longo do caminho, deixando claro que eles estavam viajando leves. Orochimaru respondeu às reclamações de Jiraiya com uma explicação calma, para evitar a tensão indesejada. Estou me estabelecendo aqui como uma figura independente. Se o daimyo perceber que sou um ninja de Konoha. Entendo. Jiraiya assentiu, ficando em silêncio. Seu grupo de 6 continuou adiante, cruzando o território da terra do campo de arroz com pouca dificuldade. Após uma jornada tranquila, eles finalmente se aproximaram da vila escondida de Orochimaru. Orochimaru a chamava de Vila do Som, embora fosse pouco mais que uma coleção de prédios escondidos nas densas florestas do interior, longe de seus locais mais secretos, como o laboratório e o arsenal. A entrada da vila era pequena e escondida, tornando quase impossível para qualquer forasteiro encontrar suas outras bases. À medida que se aproximavam, vários moradores reconheceram Orochimaru. Ah, senhor Orochimaru. Boa tarde, Orochimaru-sama. Alguns até se curvaram quando ele passou, com os rostos iluminados com respeito e admiração genuínos. Orochimaru assentiu para cada um deles, acostumado a essa reverência. Nos 2 anos que passou na Terra do Som, ele se tornou uma espécie de santo padroeiro. A maioria das pessoas aqui não sabia a verdadeira extensão de seu poder, nem o escopo completo de suas atividades.
Mas eles sabiam que enquanto Orochimaru estivesse por perto, ninjas desonestos não ousariam causar problemas, e os aldeões poderiam viver em paz e relativa prosperidade. A presença de Orochimaru tinha, aos olhos deles, transformado o país em um refúgio seguro. Assistindo a essa exibição, o resto do grupo, especialmente Tsunade e Jiraiya, ficaram atônitos. Eles sempre viram Orochimaru como frio e distante, mas aqui ele era praticamente reverenciado. Até Jiraiya, que sempre viu Orochimaru com ceticismo, não pôde deixar de reconsiderar. Poderia ser realmente o mesmo homem que o sábio Sapo Fukazaku mencionou em suas profecias? Uau, isso é incrível! Yaiko sussurrou para Nagato e Conan, seus olhos arregalados de admiração. Parece que ele estava falando a verdade. Nagato, normalmente reservado, até abriu um pequeno sorriso ao observar a excitação de Yaiko e Conan. Originalmente, Nagato estava cheio de ressentimento em relação a Konoha. O ninja daquela vila havia matado seus pais, e ele sempre jurou que nunca iria para lá, acreditando que Yaiko e Conan compartilhavam suas opiniões. Mas quando eles souberam que Orochimaru havia criado uma vila para órfãos como eles, algo dentro deles mudou. Agora, parados neste lugar pacífico, todos os três sentiram seus últimos resquícios de dúvida desaparecerem. Os campos se estendiam ao redor deles, intocados pela guerra. O ar estava cheio de canto de pássaros, pela primeira vez em anos, eles sentiram uma pitada de esperança. Este país parece estar em ótima forma. Tsunade comentou, olhando ao redor com espanto. Orochimaru, como você conseguiu tudo isso? Não foi tão difícil, na verdade? Antes que Orochimaru pudesse terminar, 5 ou 6 figuras mascaradas apareceram de repente, aparentemente do nada. Fiquem para trás, gritou Jiraiya, movendo-se instintivamente para proteger as crianças. Tsunade também deu um passo à frente, pronta para lutar. Mas antes que pudessem agir, as figuras mascaradas se ajoelharam em uníssono diante de Orochimaru. Senhor Orochimaru. Eles cumprimentaram em uníssono. Tanto Jiraiya quanto Tsunade congelaram, atordoados. O que estava acontecendo? Orochimaru deu um leve aceno para as figuras mascaradas e disse, eles estão comigo. Afastem-se. As figuras mascaradas imediatamente se separaram, permitindo que Orochimaru e os outros passassem. Tsunade e Jiraiya trocaram olhares perplexos enquanto se alinhavam atrás dele, lançando olhares curiosos para os homens mascarados. Nos últimos 2 anos, Orochimaru fez avanços significativos na tecnologia de clonagem, permitindo que esses clones variassem em altura e constituição. Embora usassem máscaras e trajes idênticos, suas aparências físicas eram diferentes. Jiraiya e Tsunade ficaram profundamente perturbados com essa visão. Orochimaru não havia alegado que sua vila tinha apenas uma pessoa? Então quem eram esses soldados mascarados? Vendo a confusão deles, Orochimaru explicou casualmente, se vocês querem proteger um lugar, vocês precisam de um certo nível de força militar. Esses são meus subordinados. Como ele já havia escolhido trazer Yaiko, Nagato e Conan para cá, Orochimaru estava preparado para explicar as coisas para Jiraiya e Tsunade. Ele sabia que o desejo final deles era a paz mundial, e o que ele estava fazendo aqui não entrava em conflito com isso. Seus subordinados? Tsunade perguntou, ainda tentando compreender. Como você conseguiu que tantas pessoas te seguissem em tão pouco tempo? Jiraiya questionou, ainda desconfiado. Orochimaru apenas sorriu. Eu explico tudo depois. Por enquanto, siga-me. Com isso, ele conduziu o grupo para o interior da vila escondida, deixando Jiraiya e Tsunade atrás dele, com suas mentes cheias de perguntas. Capítulo 146. A terra dos campos de arroz é um país pequeno e neutro. Era um lugar que Orochimaru administrava excepcionalmente bem. Graças às memórias compartilhadas entre seus clones, a rede de Orochimaru operou perfeitamente. Os dados dos clones serviram como uma espécie de backup, permitindo que o sistema retivesse tudo o que Orochimaru sabia e vivenciava. Experiência em combate, perspicácia empresarial, habilidades de gestão, conhecimento médico, tudo foi preservado e passado adiante por seus clones. Com este sistema, Orochimaru poderia cultivar qualquer talento que precisasse. Se quisesse, ele poderia até mesmo se replicar nos mínimos detalhes. Conforme eles se aprofundavam na floresta, Tsunade, Jiraiya e os outros não conseguiam esconder sua surpresa crescente. Quando chegaram à borda da vila escondida de Orochimaru, seu espanto havia se transformado em espanto absoluto. Era um assentamento modesto, talvez apenas 1/10 do tamanho de Konoha. No entanto, era vibrante com vida. Um número significativo de pessoas já vivia aqui, muitas delas civis comuns de áreas próximas. A presença deles trouxe uma sensação de calor e comunidade, fazendo com que a vila parecesse muito mais viva. Toda vez que ele via esses civis, Orochimaru não conseguia deixar de respeitar seu eu do passado. Estabelecer uma vila oculta não era uma tarefa simples nesta era. Exigia não apenas uma equipe leal, mas também realizações que pudessem atrair tanto shinobi habilidosos quanto pessoas comuns. Só então uma vila poderia começar a crescer em força e reputação. E Orochimaru conseguiu fazer exatamente isso. Embora as operações de mineração tivessem cessado em grande parte nos últimos anos, e ele não pagasse mais salários aos trabalhadores, a vila era autossustentável. Sua reputação por si só atraiu pessoas que buscavam refúgio do caos do mundo exterior. Aqui eles poderiam encontrar segurança, ganhar a vida e ter comida em suas mesas. Quanto a qualquer um que pensou em causar problemas, não havia necessidade dos clones de Orochimaru intervirem. Os próprios aldeões, por admiração e lealdade, foram rápidos em lidar com a dissidência. O quê? Alguém ousou falar mal do Lorde Orochimaru?
O quê? Alguém foi pego fofocando sobre Orochimaru pelas costas? Eles podem receber um aviso, talvez 2, mas uma terceira infração significa expulsão da vila. E para aqueles forçados a sair, os clones garantiram que fossem tratados como traidores da vila. Em suma, a autoridade de Orochimaru na vila era absoluta. Ele era reverenciado a ponto de ninguém sequer ousar discuti-lo em particular. Os esquadrões de aplicação da lei formados pelos aldeões eram mais do que capazes de manter a ordem, sem mencionar a supervisão adicional dos clones, que detinham uma autoridade maior. Senhor Orochimaru, bem-vindo de volta. Na entrada da vila estava Shanna, uma jovem mulher com cabelo vermelho curto, ladeada por 8 clones. Ela se curvou respeitosamente enquanto cumprimentava Orochimaru. O súbito aparecimento dessa garota despertou um sentimento estranho em Tsunade. Embora Shanna não fosse particularmente bonita, ela tinha maturidade, e sua voz carregava um calor gentil. Combinado com a maneira respeitosa com que ela se dirigia a Orochimaru, os instintos de Tsunade como mulher lhe diziam que poderia haver algo mais entre elas. Orochimaru, alheio aos pensamentos de Tsunade, deu um leve aceno para Shanna. Vamos entrar. Conversaremos lá. Sim, claro. Por favor, sigam-me, senhores. Shanna respondeu, curvando-se novamente. Enquanto caminhavam pela aldeia, sussurros o seguiam. Quem são essas pessoas que o senhor Shanna está recebendo pessoalmente? Não reconheço a maioria deles, mas conheço o senhor Orochimaru. Sério? Qual deles é Orochimaru-sama? Você está falando sério? Você deve ser novo aqui. Como você pode não conhecer o Lorde Orochimaru? Haha, exatamente. Quando você mora aqui, não precisa conhecer mais ninguém, mas Orochimaru-sama é essencial. As conversas abafadas pintavam um quadro claro da alta posição de Orochimaru na vila. Sua influência era evidente na maneira como as pessoas falavam dele, e até mesmo Kana, que havia sido acolhida por ele, agora era vista pelos moradores com respeito simplesmente devido à sua associação com ele. Finalmente, Orochimaru levou Jiraiya e Tsunade ao prédio mais alto da vila. Era o escritório principal da Vila do Som, similar em função aos escritórios dos Kage em outras vilas ocultas. Quando Orochimaru parou, Shanna e os clones também pararam, esperando por novas instruções. Shanna, disse Orochimaru, virando-se para ela. Sim, senhor? Shanna respondeu respeitosamente. Esses são os órfãos que adotei recentemente. Por favor, providencie para eles. Há 2 mulheres mais velhas no lado leste da vila que podem ajudar a cuidar deles. Ótimo. Leve-os lá por enquanto. Entendido, Shanna disse com outro aceno respeitoso. Ela então se ajoelhou e se dirigiu a Yahiko, Nagato e Konan com um sorriso caloroso. Vocês gostariam de vir comigo, crianças? Ela perguntou gentilmente. Senhor Orochimaru. Yahiko hesitou. Lorde Orochimaru tem alguns assuntos importantes para tratar. Shanna os tranquilizou. Mas eu os levarei para ver onde vocês ficarão. É um lugar que ele preparou só para vocês. Só para nós? Yahiko e os outros olharam maravilhados. Apesar de estarem um pouco preparados, era difícil acreditar que isso era real. Um lugar seguro, só para órfãos como eles. Era quase bom demais para ser verdade. Claro, venham. Shanna os encorajou com um sorriso gentil. Como órfã, Shanna tinha uma afinidade natural com crianças. Em minutos, Yahiko, Nagato e Konan já estavam começando a confiar nela. Nagato, quieta como sempre, estudou Shanna atentamente, notando seu cabelo vermelho. Ela também notou a aparência incomum de Nagato, mas não disse nada, concentrando-se nas instruções de Orochimaru. Enquanto Shanna levava as 3 crianças para longe, Jiraiya e Tsunade ficaram com Orochimaru, tentando encontrar palavras para expressar seu choque. Orochimaru, você está realmente... Tsunade começou, mas parou, sem saber como terminar. Ao longo da jornada deles aqui, Orochimaru tinha dado a eles uma revelação atrás da outra. Cada surpresa tinha sido maior que a anterior, até que eles dificilmente poderiam mais ser surpreendidos. Orochimaru não respondeu imediatamente. Ele simplesmente gesticulou para que o seguissem para dentro. Assim que estavam sentados no escritório principal da Vila do Som, ele começou a explicar tudo o que tinha feito. Enquanto ele falava, Jiraiya e Tsunade ficaram atordoados. Quanto mais eles aprendiam, mais a descrença deles crescia. Quando Orochimaru finalmente revelou que todos os seus subordinados eram clones, os 2 que achavam que já tinham visto de tudo ficaram sem palavras. Clones. Você está falando sério? Enquanto outros ninjas estavam ocupados estudando técnicas proibidas ou domando bestas com cauda, Orochimaru de alguma forma desenvolveu uma tecnologia de clonagem. Quando ele terminou, Orochimaru se recostou, observando suas expressões. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, agora é a hora de perguntar. Jiraiya soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Perguntas. Eu nem sei por onde começar. Você é outra coisa. Mas antes que ele pudesse dizer mais, Tsunade de repente jogou os braços em volta de Orochimaru, envolvendo-o em um abraço entusiasmado. Sua risada era leve e alegre. Haha, Orochimaru, você é incrível. Jiraiya piscou momentaneamente atordoado, antes de sorrir ironicamente. Lentamente ele se levantou e saiu silenciosamente do escritório, fechando a porta atrás de si para dar-lhes privacidade. Embora uma pequena pontada de tristeza apertasse seu coração, ele sabia quando era hora de se afastar. Capítulo 147. Jiraiya não era idiota e Tsunade também não. Só de ouvir as explicações de Orochimaru, ambos entenderam o imenso potencial de sua tecnologia de clonagem.
Se não fosse controlado, Orochimaru poderia eventualmente acumular uma força poderosa o suficiente para desafiar o mundo ninja inteiro. Era algo que qualquer um com visão poderia ver chegando. Mas agora, Orochimaru não estava usando esse poder para dominação. Em vez disso, ele aplicou sua tecnologia inovadora para proteger civis e fornecer um santuário para órfãos. Para Jiraiya e Tsunade não havia nada que se opor. Por mais estranho que tudo parecesse, ainda era algo que eles podiam aceitar. As ambições de Orochimaru mudariam conforme suas forças crescessem? Ele eventualmente miraria em governar o mundo ninja? Eles não podiam ter certeza disso. Mas só a mera possibilidade não foi o suficiente para fazê-lo se opor a ele. Não era da natureza de Jiraiya ou Tsunade condenar alguém por futuros hipotéticos. Eles não conseguiram parar Orochimaru, não quando ele estava fazendo tanto bem. No escritório da Vila do Som. Naquele momento, Tsunade estava sentada confortavelmente no colo de Orochimaru, seus braços frouxamente enrolados em volta do pescoço dele. Ela parecia mais feliz do que há muito tempo, completamente despreocupada com a proximidade incomum da posição atual deles. Ela estava simplesmente orgulhosa. Orgulhosa do que Orochimaru havia conquistado e da força que ele demonstrou. Construir uma vila para proteger um país inteiro com seu próprio poder? Mesmo que fosse um país pequeno, era um feito incrível. Nesta era devastada pela guerra, qualquer mulher ficaria orgulhosa de ter um parceiro tão capaz. Tsunade não era exceção. Mas para Orochimaru, esse momento parecia diferente. Ele podia jurar que em todos os anos que conhecia Tsunade, ele nunca tinha estado tão perto dela. Seu cheiro, seu toque, era tudo avassalador. Ele não estava com uma mulher há mais de 2 décadas. Ele podia sentir a tensão reprimida borbulhando, sua mente o cutucando para aproveitar esse momento. Tsunade, você é minha namorada, certo? Claro. Por que você parece tão sério de repente? Tem uma sala bem ao lado deste escritório. Tsunade, que estava apreciando o brilho das conquistas de Orochimaru, de repente olhou para cima, momentaneamente pega de surpresa. Um quarto ao lado. Ela piscou sem processar bem a intenção dele. O que você quer dizer? Orochimaru não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele olhou para ela com um leve sorriso, seus olhos demorando-se em seu rosto. Sem a marca em forma de diamante do selo Yin em sua testa, ela parecia mais jovem, mais despreocupada. Sua beleza, combinada com seu comportamento forte, mas gentil, a tornava exatamente o tipo de mulher com que qualquer homem sonharia. Pela grande janela do escritório, do chão ao teto, era possível ver os dois, sentados bem próximos, o cansaço da viagem se dissipando naquele momento de silêncio. Orochimaru não mentiu. Havia de fato uma pequena sala ao lado do escritório, um espaço modesto destinado a ser uma área de descanso para longas horas de trabalho. Mas agora, estava servindo a um propósito inesperado. Ninguém os perturbaria aqui. A Vila do Som era povoada apenas por clones e civis de Orochimaru, e não havia assuntos urgentes que exigissem sua atenção. Este espaço era verdadeiramente só deles. Orochimaru, você está falando sério sobre... Aqui? Tsunade gaguejou, sua voz continha um toque de nervosismo. Ela imaginou que esse momento poderia chegar um dia, mas não assim, e não tão de repente. Mas o nervosismo não iria pará-la. Não agora. Orochimaru pode não ter experiência prática, mas como reencarnador, ele era completamente conhecedor da teoria. Ele rapidamente aliviou a relutância inicial de Tsunade, suas mãos acariciando suavemente suas curvas macias e picos suaves. Tsunade respondeu com total cooperação, sua cintura se contorcendo e suas pernas instintivamente envolvendo Orochimaru. Em pouco tempo, gemidos selvagens encheram o ar continuamente, e num ambiente isolado e íntimo, o tempo pareceu perder todo o significado para os dois. Fora do escritório, Jiraiya se encostou na parede, tentando afastar a sensação incômoda em seu peito. Era uma sensação estranha e vazia, embora ele não quisesse se deter nela. Em vez disso, sua atenção foi atraída para a aldeia ao seu redor. Espere, eram lojas de verdade? Enquanto andava por aí, ele notou as expressões alegres nos rostos dos moradores. Havia uma vibração naquele lugar, uma atmosfera que rivalizava até mesmo com Konoha. Jiraiya não pôde deixar de sentir uma mistura de admiração e descrença. Este lugar tem quase a mesma atmosfera de Konoha, ele murmurou. Orochimaru, você realmente fez algo incrível aqui. Enquanto ele continuava vagando, os moradores o cumprimentaram com surpreendente cordialidade e respeito, reconhecendo-o como um amigo de Orochimaru. Esse é realmente o companheiro do senhor Orochimaru? Perguntou um aldeão. Sim, é ele, outro respondeu animadamente. Vendo o entusiasmo deles, Jiraiya coçou a nuca, um pouco envergonhado pela atenção. Incrível! Orochimaru-sama é incrível, então seus amigos também devem ser. Claro, ele deve ser um ninja poderoso também. Bem, eu gostaria de pensar assim. Jiraiya riu sem jeito. Haha, é mesmo. Ele não conseguiu deixar de se sentir lisonjeado, mas os elogios dos moradores também despertaram uma dúvida persistente em sua mente. Ei, ele perguntou a um dos moradores, por que vocês admiram tanto Orochimaru? Ele é realmente tão incrível quanto vocês dizem? Capítulo 148. Jiraiya não pôde deixar de sentir desconfiança em relação à atitude dos aldeões. O respeito e a admiração que eles tinham por Orochimaru pareciam quase surreais. Um pensamento cruzou sua mente, esses aldeões poderiam ser construções que Orochimaru criou, ou ele estava preso em algum tipo de ilusão. Na mente de Jiraiya, mesmo nobres de alta patente em grandes países não inspiravam esse tipo de reverência. Você é um dos companheiros do Lorde Orochimaru, não é?
Um aldeão perguntou, notando a expressão confusa de Jiraiya. Como é que você não sabe de tudo isso? Sim, é meio estranho, concordou outro morador. Ah, é porque eu estive fora por anos, viajando pelo mundo, respondeu Jiraiya, rapidamente inventando uma desculpa. Não o vejo há muito tempo. Ah, entendi. A explicação simples pareceu satisfazer os aldeões. Eles eram pessoas diretas e não questionaram Jiraiya mais. Na verdade, eles começaram a compartilhar histórias sobre Orochimaru e tudo o que ele tinha feito por eles. Enquanto Jiraiya ouvia, ele juntou as peças do quadro geral. Orochimaru inicialmente empregou alguns moradores locais para trabalhar em suas minas, fornecendo-lhes salários. Mais tarde, para facilitar as coisas, ele permitiu que os trabalhadores e suas famílias se estabelecessem nesta vila escondida. Usando clones, ele os protegeu da ameaça de ninjas errantes, criando um ambiente seguro onde eles poderiam viver sem medo. Em outras palavras, Vila do Som realmente serviu como um escudo para esta região, mantendo seu povo seguro. Depois de ouvir tudo isso, Jiraiya não pôde deixar de sentir uma sensação de admiração. Mesmo para um shinobi de nível Kage, administrar algo assim não era fácil. Proteger uma vila inteira, criar um refúgio seguro, era uma responsabilidade enorme. Será que Orochimaru realmente é o filho da profecia? Jiraiya murmurou para si mesmo, perdido em pensamentos. A profecia do grande sapo sábio havia previsto a vinda de uma figura que transformaria todo o mundo ninja. E as ações de Orochimaru aqui, construindo uma comunidade pacífica, protegendo as pessoas do mal, certamente tinham o potencial de trazer mudanças em grande escala. Talvez fizesse sentido que Orochimaru fosse a criança da profecia. Mas o sábio sapo também havia dito que essa criança profetizada seria o discípulo de Jiraiya. Se Orochimaru não é o filho da profecia, então quem é? Jiraiya se perguntou em voz alta, sentindo-se cada vez mais em conflito. Por que sinto que essa pessoa está bem aqui tão perto? Perdido em pensamentos, Jiraiya continuou caminhando em direção à Vila do Som, sua mente fervilhando de dúvidas. Naquele momento, uma explosão de risadas alegres interrompeu suas reflexões. Haha, isso é incrível. Yaiko esticou os braços, seu rosto se iluminou de excitação. Não há guerra aqui e os aldeões são tão amigáveis. Sim, é quase bom demais para acreditar. Conan interrompeu, olhando para o ambiente pacífico com um sorriso brilhante. Eles ainda eram apenas crianças, e apesar das dificuldades, não tinham se tornado cansados. Depois de receber a gentileza de Orochimaru e ver essa vida pacífica com seus próprios olhos, eles não puderam deixar de ser atraídos por ela. No mundo que eles conheciam, especialmente em países menores, quem não ansiava por uma vida estável e sem guerra? Nagato também não conseguiu esconder um pequeno sorriso enquanto olhava para seus dois amigos. Ele não estava sorrindo porque estava muito feliz, mas porque ver Yaiko e Conan felizes aquecia seu coração. Desde que ele perdeu seus pais, esses dois eram seu mundo inteiro. Shana, que estava ouvindo as crianças, deu um sorriso gentil. Então, você gosta daqui? Claro! Yaiko respondeu entusiasticamente. Ei, Jiraiya-sensei. Como é a sensação aqui? Jiraiya perguntou, divertido com o entusiasmo de Yaiko. Yaiko começou uma descrição animada de tudo o que tinha visto, aparentemente alheio ao fato de que o olhar de Jiraiya havia mudado. Ele estava encarando Nagato. Uma brisa leve soprou, e os longos cabelos ruivos de Nagato balançaram, revelando seus olhos, o lendário Rinnegan. O Rinnegan? O coração de Jiraiya disparou quando ele viu aquilo. Poderia ser mesmo? Como o invocador do Monte Myoboku, Jiraiya sabia muito bem o que o Rinnegan simbolizava. Esses eram os olhos de uma lenda, o sábio dos 6 caminhos, o fundador mítico do ninjutsu. Jiraiya viajou pelo mundo por anos, mas nunca esperou ver esses olhos com os seus. Ele não tinha notado antes, mas agora, vendo-os de perto, mal conseguia acreditar. Como ele pode ter esses olhos? A mente de Jiraiya correu, e um arrepio percorreu seu corpo. Será que essa criança pode ser? Do outro lado da vila, em uma sala adjacente ao escritório principal da Vila do Som, a atmosfera havia retornado à calma. Orochimaru nunca imaginaria que acabaria sentado aqui em seu escritório na Vila do Som, conversando com Tsunade de todas as pessoas. Só o pensamento já parecia surreal. Ei, Orochimaru, o que você está pensando? A voz de Tsunade o tirou de seus pensamentos. Orochimaru piscou, voltando ao presente. Oh, nada. Eu estava apenas notando que está ficando escuro lá fora. Você quer pegar algo para comer? Espere um pouco. Espere só um momento, disse Tsunade com a voz suave, mas firme. Por quê? Orochimaru perguntou, um pouco confuso. Os lábios de Tsunade se curvaram em um sorriso gentil. Por quê? Porque não havia necessidade de Orochimaru se preocupar com nada lá fora esta noite. Você está olhando para isso há tanto tempo. Quer sentir isso de novo? Enquanto Tsunade falava, ela desamarrou seu manto e seus enormes peitos apareceram. Orochimaru brincou gentilmente com eles, amassando-os e moldando-os em suas mãos. E assim a noite continuou pacífica, tranquila e inesquecível. Capítulo 149. No início da manhã, um raio de sol entrou pela fresta da janela, lançando um brilho quente no quarto. Orochimaru se mexeu, sentindo o calor do sol. Tsunade, descansando a cabeça no braço dele, lentamente abriu os olhos, um sorriso contente no rosto. Acordou tão cedo? Ela murmurou. Não é tão cedo assim, Orochimaru respondeu. Você quer café da manhã? O que você quiser fazer, ela disse com uma risada suave. Então me passe minhas roupas, ele disse, estendendo a mão. Esqueça. Por que você não fica e conversa comigo um pouco mais? Tudo bem, ele disse com um leve sorriso, acomodando-se novamente.
Depois de uma noite de energia inquieta, Orochimaru se sentiu estranhamente calmo. Ele havia entrado em uma espécie de modo sábio, sua mente limpa e seus impulsos em repouso. Eles conversaram preguiçosamente por um tempo antes de finalmente se levantarem, comerem algo rápido e se refrescarem. Os dois se revezaram no banheiro lavando-se e vestindo-se. Orochimaru se sentiu energizado e Tsunade parecia radiante. Enquanto estava ali, ele se pegou se perguntando por que ele já tinha se sentido atraído por outra pessoa. Sério, não era difícil entender. Ao longo da história, homens poderosos frequentemente tinham várias mulheres ao seu lado. Mesmo em sociedades modernas que favoreciam a monogamia, essa tendência persistia. Orochimaru agora via isso como uma lei natural. Os fortes atraem os outros, enquanto os menos afortunados lutam sozinhos. E quanto às pessoas dizendo que Orochimaru não precisava de companhia, já que ele podia criar vida por si mesmo, bem, nenhuma criação artificial poderia se comparar a uma mulher real e vibrante. Isso estava claro. Depois de se vestir, Orochimaru levou Tsunade para fora do escritório e encontrou Shana, sua assistente, que começou a informá-lo sobre as atividades recentes na vila. Enquanto isso, Jiraiya estava longe brincando com as 3 crianças. No entanto, como ninja experiente, ele notou detalhes que a maioria deixaria passar. Ver Tsunade andando ao lado de Orochimaru, parecendo especialmente alegre, fez seu coração afundar. Suspirando, Jiraiya se esgueirou para um canto tranquilo no extremo mais distante da vila, onde ele poderia expressar seus sentimentos sozinho. Era a tristeza silenciosa e não dita de um homem que havia perdido algo precioso, um sentimento que muitos não entenderiam. Os próximos dias passaram suavemente. Orochimaru completou suas inspeções, abordando quaisquer pequenos problemas que Shana não conseguiu resolver, e verificou as várias fortalezas da vila. Tudo parecia estar correndo bem, sem grandes problemas. Uma vez satisfeito, ele se preparou para retornar a Konoha. Jiraiya, no entanto, encontrou uma desculpa para ficar para trás. Você tem certeza de que quer ficar? Orochimaru perguntou, um pouco surpreso. Na linha do tempo original, Jiraiya ficou para ensinar ninjutsu a Nagato e a Iko e Konan por vários anos, mas isso foi em Amegakure. Agora que Orochimaru trouxe as crianças para cá, elas estavam seguras. Por que Jiraiya ainda queria ficar? Jiraiya assentiu firmemente. A guerra não é exatamente urgente agora, então não há necessidade urgente de eu voltar para Konoha. Além disso, assistir você brincar de casinha não é minha ideia de diversão. Prefiro ficar aqui e fazer algo útil, ele acrescentou com um sorriso. Orochimaru olhou para Jiraiya e depois para as 3 crianças, como se estivesse lendo nas entrelinhas. Tudo bem. Se você estiver determinado, não vou impedi-lo. Mas tenho que avisá-lo sobre algo. Ah? O que é isso? Não tenha ideias de bisbilhotar minhas bases experimentais. Sem permissão, meus clones são programados para atacar intrusos à vista. Eles estão todos conectados em rede, então continuarão vindo até que a ameaça seja eliminada. Jiraiya piscou, atordoado. Depois de um momento ele engoliu em seco. Não se preocupe, eu não sou estúpido o suficiente para tentar algo assim. Você diz isso agora, Orochimaru respondeu, seu tom implacável. Mas conhecendo você, eu não duvidaria que você ficasse curioso. O aviso de Orochimaru era genuíno. Os clones operavam em protocolos rígidos. Após anos desenvolvendo-os, ele tinha uma força de mais de 600 clones, todos treinados para proteger seus segredos. Seus laboratórios e arsenais eram proibidos para qualquer um sem autorização explícita. Até mesmo os daimyo evitavam essas zonas restritas. Os clones não eram brincadeira. Eles estavam todos no nível Jonin e equipados com Sharingan, uma força avassaladora contra a qual até mesmo um Kage teria dificuldade. A menos que alguém como o próprio terceiro Raikage, com suas defesas quase impenetráveis, tentasse invadir a base, nem mesmo Hiruzen teria chance. Se Jiraiya tentasse se infiltrar por impulso, ele provavelmente estaria caminhando para a morte. O aviso de Orochimaru também não passou despercebido por Tsunade. Ela tinha aprendido sobre os clones recentemente, e acrescentou, Jiraiya, não seja idiota. Isso não é algo que você pode tratar como uma piada. Não queremos te encontrar morto na próxima vez que voltarmos. Ela e Orochimaru conheciam Jiraiya melhor do que ninguém. Ele tinha uma veia travessa que frequentemente o deixava imprudente. Mesmo depois de todos esses anos, ele ainda tinha os mesmos hábitos de encrenqueiro. Entendi, Jiraiya resmungou, acenando com a mão desdenhosamente. Mas no fundo, ele sabia que eles estavam certos. Verdade seja dita, ele tinha considerado dar uma espiada na base de Orochimaru. Todo o conceito de exército clone era intrigante, e ele não conseguia deixar de se sentir curioso sobre como tudo era feito. Mas agora que ele tinha ouvido quão letais aqueles clones podiam ser, ele teve que admitir a derrota. Provocar Orochimaru era uma coisa, mas arriscar sua vida era outra. Depois de fazer os arranjos necessários, Orochimaru e Tsunade finalmente partiram, deixando a Vila do Som para trás. Jiraiya os observou desaparecerem na distância, caminhando lado a lado e suspirou. O que mais ele poderia fazer além de desejar-lhes o melhor? Sensei, estamos prontos, uma pequena voz falou atrás dele. Virando-se, Jiraiya viu Yaiko olhando para ele ansiosamente, cheia de energia e excitação. Tudo bem então, disse Jiraiya, sacudindo sua melancolia. Vamos lá. Capítulo 150. Jiraiya não acabou ficando em Amegakure, mas escolheu permanecer em Vila do Som. Foi surpreendente, mas Orochimaru entendeu o porquê. Não era só porque Nagato poderia ser a criança da profecia, mas também devido ao vínculo complicado entre os 3. Quando eram mais jovens, Jiraiya nutria uma queda por Tsunade.
Mas agora, vendo ela e Orochimaru juntos, ele inevitavelmente se sentiria estranho se estivesse constantemente perto deles. Orochimaru e Tsunade podem não se importar, mas Jiraiya provavelmente se sentiria deslocado. Então, à sua maneira, Jiraiya decidiu se distanciar. Tsunade também entendeu as razões de Jiraiya. Ela não tentou persuadi-lo do contrário porque, na verdade, não era lugar dela fazer isso. Os sentimentos de Jiraiya por ela não eram exatamente um segredo, e embora ela o tivesse rejeitado várias vezes, ele nunca a havia realmente deixado ir. O que mais ela poderia dizer? Às vezes, não importa o quão profundamente você se importa com alguém, se o sentimento não for mútuo, não há nada que possa ser feito. Alguns podem conquistar outros através da persistência, mas quando existe uma opção melhor, por que se contentar? Essa era a luta de Jiraiya para suportar, não dela. Alguns dias depois, à tarde, Vila de Konoha, escritório do Hokage. Orochimaru e Tsunade retornaram para relatar sua missão e explicar sua ausência prolongada. Naturalmente, eles mantiveram os detalhes da Vila do Som em segredo. Embora esconder informações de superiores possa ser visto como desleal, Orochimaru nunca se viu vinculado por lealdade estrita à autoridade de Konoha. E quanto a Tsunade? Ela nunca foi de seguir regras por seguir. Influenciada por Orochimaru, ela também não sentiu necessidade de revelar tudo. Depois de ouvir o relatório, incluindo a decisão de Jiraiya de ficar para trás, Hiruzen assentiu pensativamente. Já que a guerra realmente se acalmou, se Jiraiya fez sua escolha, deixe-o em paz. Entendido, eles responderam. Hiruzen deu uma tragada profunda em seu cachimbo, soprando um anel de fumaça no ar. Vocês dois percorreram um longo caminho. Tirem um tempo para descansar. Sim, sensei, Orochimaru e Tsunade responderam, curvando-se antes de deixar o escritório. Enquanto eles saíam, o olhar de Hiruzen permaneceu em Orochimaru, perdido em pensamentos. Ao retornarem à vila, Orochimaru notou uma mudança na maneira como as pessoas olhavam para eles. Os olhos dos moradores estavam cheios de admiração e respeito. Ao perguntar por aí, ele descobriu que o título de Sannin havia se espalhado por Konoha. Parecia que Anzo da Salamandra, que os havia nomeado Sannin lendários, havia involuntariamente dado a eles um grande aumento de reputação. Do lado de fora do escritório do Hokage, Tsunade se virou para Orochimaru com um sorriso. Quer vir para minha casa? Agora que o relacionamento deles havia se aprofundado, havia um calor e uma familiaridade entre eles que não existiam antes. Como Jiraiya disse uma vez, somente após uma conexão verdadeira eles poderiam realmente ser considerados um casal. Vendo Orochimaru hesitar, Tsunade pegou seu braço de brincadeira. Vamos! Você não tem nada esperando por você em casa. Além disso, será bom para você visitar Navaki. Navaki? Certo, claro. Vamos lá. Orochimaru não se opôs. A ideia de retornar para uma casa vazia tinha pouco apelo. Enquanto caminhavam, um pensamento atingiu Orochimaru. Talvez esse vazio fosse parte da razão pela qual seu eu alternativo em outra linha do tempo eventualmente traiu Konoha. Ele perdeu seus pais quando jovem e não tinha nenhum vínculo verdadeiro na vila. Para alguém assim, não seria difícil se voltar contra o lugar ao qual ele não tinha nenhum apego real, especialmente se influenciado por alguém como Danzo. A casa de Tsunade ficava no complexo Senju, localizado na vila de Konoha. Não era a primeira vez que ele visitava, mas fazia muito tempo que ele não vinha aqui. Ele se lembrava de quão animado o complexo costumava ser, movimentado com membros do clã Senju. Mas agora, além da casa de Tsunade e dos aposentos de Uzumaki Mito, a maioria dos prédios estava vazia ou ocupada por aldeões comuns. Os Senju não eram mais um clã próspero. Até a casa de Tsunade tinha um ar de solidão, o silêncio era quase opressivo. Irmã mais velha, Orochimaru Sensei. Você voltou. A voz de um jovem garoto quebrou o silêncio quando Navaki veio correndo com um sorriso brilhante. O retorno de Orochimaru à vila pode ter parecido tranquilo à primeira vista, mas várias pessoas notaram, principalmente Danzo e o clã Uchiha. Fazia sentido que Danzo estivesse interessado. Ele ainda tinha ambições de recuperar influência em Konoha e via Orochimaru como um aliado em potencial. Mas a atenção do clã Uchiha era intrigante. Eles estavam ansiosos para entender a posição de Orochimaru e seu relacionamento com Hiruzen. Se possível, eles queriam alavancar sua influência para aliviar a pressão que enfrentavam da liderança de Konoha. Os Uchiha eram um dos clãs fundadores de Konoha, mas foram empurrados para sombras dentro de sua própria vila. Compreensivelmente, eles estavam inquietos e procurando por qualquer vantagem. Orochimaru, por sua vez, também tinha interesse no clã Uchiha. Não era apenas curiosidade ociosa, era sobre poder. Especificamente, o poder dos olhos deles. No passado, ele não havia considerado a importância do poder ocular. Ele estava contente com suas próprias habilidades. Mas depois de trazer Nagato de volta, ele se viu atraído pelo potencial do Rinnegan, os olhos lendários que Nagato possuía, embora ainda adormecidos. Para aproveitar todo o poder do Rinnegan, Orochimaru sabia que precisaria de uma quantidade considerável de energia espiritual e preparação física. Resumindo, se ele quisesse despertar e controlar completamente o Rinnegan, ele precisaria obter material genético Uchiha para cultivar seu próprio Sharingan e, eventualmente, fundi-lo em um par de Mangekyo. Orochimaru, tem algo errado com a comida? Por que você não está comendo? A voz de Tsunade cortou seus pensamentos. Não, eu só estava pensando em algo, Orochimaru respondeu, voltando à realidade. Ele pegou a tigela de sopa que ela tinha feito e tomou um gole.
Um gosto estranho atingiu sua língua imediatamente, e ele mal conseguiu engolir antes de se virar para o lado e tossir. O quê? O que é isso? Ha ha ha. Navaki caiu na gargalhada, batendo palmas. Sensei, você é tão corajoso, comendo a comida da minha irmã.